Nessa aula, nós vamos ver um procedimento cirúrgico de remoção dos dentes 11 e 12 completamente cariados, destruídos, como vocês podem observar na imagem. A técnica anestésica sendo realizada, anestesia dos ramos alveolares superiores anteriores. E ali a gente fazendo um bloqueio anestésico exatamente para nos ajudar no controle da hemostasia, considerando os benefícios que nós temos dos vasoconstritores. Então vocês podem recordar todas as técnicas anestésicas nas aulas específicas de anestesiologia. E nesse momento a gente fazendo anestesia do nervo nasopalatino ao longo do forame nasopalatino na papila incisiva. O anestésico foi depositado na região e ali a gente tem um bloqueio completo de toda a região vestibular, da tábua óssea, dos dentes envolvidos na cirurgia e também da mucosa palatina na região, exatamente pela manipulação do tecido mole. Nesse momento a gente está fazendo a incisão utilizando a nossa lâmina de bisturi número 15, contornando ali a região das papilas entre os dentes, onde a gente vai fazer um retalho envelope clássico, onde a gente abre a gengiva do paciente como se fosse um envelope, dando origem assim ao nome do retalho. Vocês podem conferir todas as técnicas cirúrgicas básicas nas aulas de princípio de cirurgia, onde a gente mostra para vocês a montagem do cabo de bisturi e de todos os tipos de incisões que a gente utiliza nos procedimentos cirúrgicos na cavidade bucal. Nesse momento a gente está fazendo a sindesmotomia, o descolamento do nosso retalho mucoperiosteal. Ele leva esse nome exatamente porque a gente está afastando mucosa, submucosa e periósteo até atingir o plano mais profundo, no caso, o osso. Então ali a gente vai reposicionando o nosso retalho, sendo elevado inclusive pelo nosso afastador. A gente vem afastando o tecido mole ali com a pontinha do Molt e nesse momento a gente utiliza o nosso afastador de Minnesota exatamente para tracionar o tecido mole e protegê-lo do trauma. Então a gente tem o nosso retalho sendo realizado. E nesse momento a gente está utilizando a outra extremidade do nosso Molt número 9, onde nós temos uma porção mais romba, onde a gente consegue inclusive fazer um levantamento do tecido mole em maior amplitude. O tempo inteiro o nosso auxiliar aspirando saliva, sangue, para que a gente tenha uma ampla visibilidade da nossa cirurgia. Nós não tínhamos possibilidade de adaptar nenhum instrumental pela grande destruição do dente, e aí a gente precisa criar um apoio para que a gente possa luxar e remover esses dentes. Então nesse momento a gente está fazendo a osteotomia, utilizando uma peça reta, acoplada a um micromotor, utilizando uma broca de baixa rotação, troncocônica, sempre com irrigação na pontinha da broca. Ali nesse momento o nosso auxiliar ele está aspirando saliva, sangue, todo o soro estéreo que está sendo jogado na pontinha da broca, exatamente para a gente evitar o superaquecimento e a necrose óssea. Então agora vocês podem observar que a gente já consegue identificar parte da raiz desse dente, ou seja, a gente criou um apoio para que a gente possa adaptar os instrumentais e fazer a remoção do dente. Então nesse momento a gente adapta a nossa alavanca 304, a alavanca reta, entre o dente e o osso, naquele espaço exatamente que foi criado pela broca. Então a gente fazendo os movimentos de luxação, conforme nós aprendemos em todas as aulas teóricas, a gente adapta a nossa alavanca entre o dente e o osso e vem fazendo um movimento de giro, onde a alavanca vai ocupando o espaço ali exatamente entre o dente e o osso, e aí sim a gente promove o movimento de avulsão e de retirada do dente. Então a raiz já
praticamente luxada. E na sequência, nós vamos adaptar o nosso fórceps 69, específico para restos radiculares. Ali a gente pode fazer um pequeno movimento de giro, considerando que é um dente uniradicular e sem grandes divergências. Dente completamente avulsionado. E na sequência, nós vamos fazer a remoção do outro dente, no caso, o dente 11. Observem que também a gente não tem nenhum apoio para adaptar instrumentais, então a gente vai também fazer osteotomia ao redor do dente, para que a gente crie espaço para adaptar alavanca, fórceps e conseguir fazer a avulsão do dente. Seguindo os mesmos princípios de irrigação constante, abundante, exatamente em cima da broca para evitar o superaquecimento, micromotor, peça reta, e ali a gente vai utilizando a nossa broca para fazer um desgaste ósseo para que a gente consiga adaptar os instrumentais adequados e fazer a avulsão do dente. Então, a osteotomia sendo realizada com bastante cuidado, com bastante cautela. Reparem a importância do nosso afastador de Minnesota protegendo todo o tecido mole, inclusive o lábio do paciente. E agora que a gente criou um espaço para entrar com a nossa alavanca, a gente vai fazer os mesmos movimentos que foram realizados para a extração do dente anterior. Então a gente ocupa aquele espaço ali com a alavanca, faz os movimentos de giro com bastante critério, com bastante cuidado, tomando todos os cuidados que foram mencionados nas aulas teóricas, e aí a gente começa a fazer a mobilização do dente. E na sequência a gente faz a adaptação também do fórceps 69, fazendo aquela pressão apical, seguido pelos movimentos de pressão controlada em direção vestibular, palatina. A gente pode fazer um pequeno movimento de giro, considerando que também é um dente uniradicular, sem grandes dilacerações. E aí a gente vem fazendo um movimento de expansão com bastante critério, sem imprimir muita força, para que a gente dê tempo desse dente expandir o alvéolo sem que haja fratura ou da tábua óssea ou da raiz. Pequeno movimento de rotação. E aí a gente consegue fazer a avulsão sem maiores complicações. Nosso auxiliar aspirando o tempo inteiro. E na sequência a gente faz todos os procedimentos relacionados aos cuidados que nós devemos ter com o alvéolo, ali a utilização de uma cureta de Lucas, número 85, removendo fragmentos de lesões periapicais. Irrigação constante, abundante. Na sequência a gente faz o acerto do tecido ósseo. Nesse caso nós estamos utilizando uma lima para osso. A gente pode fazer esse acerto também utilizando o micromotor, peça reta e as brocas cirúrgicas. Fazemos esses acertos exatamente para que a gente possa fazer a sutura sem que fique nenhuma espícula óssea atingindo o tecido mole e possa incomodar o paciente no período pós-operatório. Irrigação constante durante todo o procedimento para que a gente tenha ampla visibilidade em relação à nossa cirurgia. E por fim, iniciamos o processo de sutura, respeitando todas aquelas distâncias que vocês aprenderam nas aulas de princípios de cirurgia, em técnicas de sutura. Nesse caso, nós já passamos a agulha juntamente com o fio de uma única vez, da vestibular até a região palatina. E nós vamos fazer um ponto X clássico. Então, iniciamos pela vestibular, fomos em direção ao palato e novamente, mais na região mesial, a gente entra pela região vestibular e atravessa também a mucosa do palato. Então, quando a gente amarra o nosso fio, quando a gente faz o nó, a gente tem ali uma sutura em X. E antes da gente amarrar, a gente deixa uma pequena pontinha de fio, exatamente para evitar o desperdício. Faz as voltas, duas para frente.
na sequência uma para trás e depois a gente pode cortar o nosso fio, deixando uma pequena margem ali para que a gente não tenha dificuldades durante a remoção dos pontos. Então a gente traciona o fio, o nosso auxiliar pode cortar ou o próprio cirurgião. Então ali a gente fez uma sutura em X e na sequência nós vamos fazer também uma outra sutura em X. Atravessando ali a mucosa vestibular, lembrando que a gente tem que respeitar as distâncias de 3 milímetros, exatamente para que não ocorra laceração do nosso retalho. Nessa técnica nós fizemos uma passada de cada vez, atravessamos inicialmente o tecido mole vestibular, pegamos a agulha e na sequência atravessamos o tecido mole palatino, ao contrário do que nós fizemos na primeira sutura, onde nós atravessamos de uma única vez. Agora, na região mais mesial, nós vamos atravessar de uma única vez a mucosa vestibular, a mucosa palatina, puxamos a nossa agulha e na sequência nós temos o nosso outro ponto em X. Lembrando que vocês podem recordar todas as técnicas de sutura nas aulas de princípios de cirurgia. E aqui nós temos a nossa cirurgia finalizada, seguindo todos os passos cirúrgicos de maneira adequada.